CBN, Emprego e Oportunidades. Como está a sua produtividade no seu ambiente de trabalho? Você já parou para fazer essa medição para estimar aí qual que é o seu rendimento, se aquilo que você se propõe a fazer está dentro das expectativas da organização também? Tem uma pesquisa divulgada recentemente que tem vários profissionais de diversas áreas, entre eles membros, gerentes de equipes, e a parcela, da produtividade é bem pequena. Apenas 12% são totalmente produtivos por mais de 6 horas no trabalho. E aí a gente vai perguntar para o Dimas Facioli como que se deu, esse resultado, por que as pessoas estão menos produtivas também, qual que é o apontamento trazido por esta pesquisa. Dimas, bom dia para você, boa semana. Boa semana. Então, essa pesquisa é do ano passado ainda, né? Mas ela, enfim, trouxe uma série de motivos aqui, né? Porque as pessoas são tão improdutivas, né? A gente já tem esses outros números, né? Quando a gente fala de produtividade, nós somos um dos países de menor produtividade no mundo, né? Agora, 12% só do público que é totalmente produtivo, com mais de 6 horas de trabalho, de fato é uma novidade, né? E ele aponta aqui, obviamente, uma série de questões, né, que trazem isso, mas especialmente essa questão da concentração, né, das pessoas não conseguirem se concentrar por muito tempo no trabalho e, obviamente, não se concentra porque tem uma série de distrações, né? Então, aquilo que tira a pessoa do produtivo e pode estar relacionado, inclusive, ao processo de trabalho, né? Às vezes alguém interrompe porque ela está no processo produtivo e alguém interrompe para fazer pergunta, ou para contar uma notícia, ou para perguntar se viu essa novidade, etc., né? E obviamente, as próprias distrações que as pessoas buscam, né? Então, ele está dizendo aqui, por exemplo, que apenas 53% do tempo é realmente gasto em trabalho produtivo. E aí isso, enfim, complica muito, né, essas questões relacionadas principalmente às questões de distrações, né, essas interrupções, distrações sem fim no ambiente de trabalho, né. Ele diz aqui, por exemplo, que os funcionários enfrentam em média 31,6 interrupções por dia, né? 25,6 reuniões por semana, 1,96 hora por dia de trabalho improdutivo. Além disso, os gestores classificam sua capacidade de defender sua equipe de interrupções e distrações em 5,3 em uma escala de 1 a 10, né? Na metade do tempo só. Somente 12,5% dos gerentes classificam sua capacidade acima de 7, né, nessa escala de 1 a 10. Então, é bastante complexo, a gente percebe isso em todas as empresas, né, e obviamente a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque a gente fala também dessa questão do descanso, que ele é importante, né, ele é importante para você ser mais produtivo, né, mas de fato a hora contada de trabalho não é uma boa referência. Então, se só 12%, imagina que isso se repita, né, em todas as organizações, só 12% das pessoas sendo completamente produtivas, de fato é complexo, mas ele também traz um pouco dessa questão de nós sermos um dos países mais improdutivos do mundo, né? Então, enfim, tem muito de distração aqui no próprio processo de trabalho, né? Os processos de trabalho são processos de trabalho que não ajudam no processo de contratação, né? Então, a pesquisa fala que se um funcionário médio tem 25,6 reuniões por semana, se cada reunião dura no mínimo 30 minutos, isso significa 2,5 horas de reuniões todos os dias em média. Então, enfim, a gente já falou aqui da reunião produtiva, né? A gente já conversou sobre isso aqui também. Então, enfim, de fato, a gente tem no próprio processo das organizações, por isso é importante elas pensarem sobre isso, processos que são processos que acabam distraindo as pessoas ou tirando elas do foco principal. Eu diria que a interrupção, aquela interrupção, além dessas aqui, porque reuniões são programadas, né, você chama para reuniões, né, mas aquelas interrupções de concentração, que a pessoa está concentrada e o colega tira a atenção dela, ou o próprio celular tira a atenção dela, são de fato sem controle pela gestão, né? Não dá para o gestor ficar controlando esse tempo todo. E a gente tem, assim,
algumas distrações que acabam sequestrando a gente, né? Então a pessoa precisa tomar muito cuidado a hora que ela está trabalhando, para ela não se distrair, por exemplo, com as redes sociais, etc. Essas questões todas precisam ser tratadas bem pelo trabalhador. E aí provocar uma série de outros fatores, né? Digamos, por exemplo, o cumprimento de prazos, as metas, porque aí o que é que vai acontecer? O colaborador vai ficar mais estressado, mais pilhado, porque ele não vai nem ter noção, ele pode não ter noção ali do que é que roubou o tempo dele, e ele tem um prazo aí apertado para poder entregar aquilo que ele se comprometeu. Exatamente, causa uma série de outros estresses, né? Então ela acaba ficando, enfim, você tem razão, né? Com estresse porque eu não consegui entregar o trabalho, né? Eu fico achando que eu tenho excesso de trabalho também, né? Então acho, tem muito trabalho para mim, por isso que eu não consigo entregar, né? E acabo não fazendo a gestão dessa questão do tempo improdutivo, ou dessas grandes distrações que estão sendo impostas, né? Que estão aí à disposição, né? Então, de fato, as empresas não têm como ficar controlando muito isso, né? É óbvio que fica um ambiente até hostil, né? Se você ficar controlando, não pode ter celular, tem que desligar o celular, tem que colocar em modo avião, e às vezes você precisa, né? Você precisa falar com alguém. A gente já falou, enfim, sobre essa questão do celular hoje, né? Que ele é muito útil, né? Principalmente para o contato com o cliente, né? Então, as empresas, quase todas as empresas têm lá um chat para você responder, né? Então, enfim, essas questões todas precisam ser muito bem trabalhadas e tem ação dos dois lados, né? Tanto do ponto de vista das pessoas quanto do ponto de vista das organizações, para ter um ambiente que seja um ambiente de fato mais produtivo e as pessoas conseguirem se controlar, né, nessas grandes distrações, especialmente aquelas que ela tem controle sobre elas, né? Com certeza. Bom, mas a gente veio de um processo, né, de recuperação, inclusive por causa da pandemia, né, do novo coronavírus, mudanças nas metodologias de trabalho e tudo mais. Talvez essa pesquisa até sendo refeita ou já servindo de norte, possa ajudar essas empresas, né, as organizações, os colaboradores também, a otimizar o trabalho, a conseguir fazer as entregas, a ter justamente esse alerta para poder mudar o rumo aí, para não ter tanto problema e aumentar a produtividade, claro. Sem dúvida. E isso é bom, né? Desestressante, na verdade, você conseguir entregar o seu trabalho no prazo, né? Conseguir entregar ele com a qualidade necessária, não ter retrabalho, né? Então, isso é muito bom para as pessoas que trabalham e, obviamente, é excelente para as empresas, né? Porque, de fato, elas vão conseguir cumprir prazo, né? E uma das grandes reclamações das pessoas, dos clientes, né, em relação à entrega, principalmente de serviço, é cumprimento de prazo. E aí a gente entende até que isso talvez esteja presente agora também, né, Reger? A gente está falando de uma pesquisa aqui do ano passado, mas eu creio que isso ainda é bastante presente. Sim, até porque é um número muito baixo, né, para mudar em tão pouco tempo, né? Exatamente, a gente veio com todos esses outros costumes aí. Sim, bom, tomara que nos próximos a gente traga boas notícias aqui para o ouvinte dentro do Emprego e Oportunidades, mas que esses dados sirvam de alerta sempre, né, para trazer aí para as pessoas, né, como ter essa atenção, esse norte para ter mais produtividade. Essa é a ideia sempre, né? Sim. A gente sempre está trazendo assuntos aqui que possam ajudar os nossos ouvintes aí. Dimas, muito obrigado, boa semana para você. Nos falamos na próxima segunda-feira. Até mais. Obrigado a você, Regia. Grande abraço, boa semana a você e a todos. Até a semana que vem.